Boa tarde a todos e a todas. Eu estou muito feliz, muito grata pelo convite, doutor Silvio, por estar aqui com essas pessoas maravilhosas, que a gente pode conversar um pouquinho, e eu vou, então, fazer uma exposição do que... Essa é uma palestra muito diferente para mim, porque, apesar da gente falar um pouco das palestras, eu falo um pouco da minha trajetória, essa hoje tem uma conotação diferente, porque eu trouxe também minha família junto, né? Então, acaba que tem fotos, que aí eu vou pedir gentilmente para que os senhores não reproduzam, não tirem fotos dessas fotos que eu vou exibir, e eu vou falar de uma maneira muito aberta do que realmente aconteceu comigo e como eu cheguei até aqui. Para onde? Bom, eu fiz como se fosse uma linha do tempo. Eu sou filha de pai nordestino, de Campina Grande. A minha mãe nasceu no Rio de Janeiro, no interior do Rio de Janeiro. Os dois trabalhavam na área de enfermagem. Meu pai saiu do Nordeste, foi trabalhar no Rio de Janeiro. Minha mãe saiu do interior, foi trabalhar no Rio de Janeiro. Também se conheceram, e eu nasci, e eu tenho um irmão 3 anos de mais novo do que eu. E, durante a nossa infância, nós morávamos numa comunidade do Rio de Janeiro, e a vida não era muito fácil. Mas uma coisa que meus pais nos obrigavam mesmo a fazer era estudar. Então, eles diziam assim: menina estuda em colégio de freira, menino tem que estudar em colégio público. E eu fui estudar em colégio de freira desde muito cedo e fiquei até o ensino médio na escola de freiras. Mas não era interno, não. Eu saía todo dia. E o meu irmão estudava em colégio público. E meus pais, eles nunca falaram, desmotivaram no estudo, muito pelo contrário. Natal, a gente ganhava enciclopédia, aniversário era livro, então sempre era um universo assim estudantil muito forte dentro de casa, né? Eu não dava tanto trabalho para meus pais para estudar, eu acho, mas o meu irmão, sim. Meu irmão, minha mãe tinha que ficar em cima, meu pai tinha que ficar em cima, até que meus pais se separaram quando eu tinha 13 anos, o meu irmão 10, mas a atuada continuou a mesma, a cobrança continuava a mesma, e aí eu queria fazer letras. E, para mim, o foco da minha vida, eu queria ser tradutora executiva bilíngue. Eu queria sair pelos locais, fazendo tradução, estudando línguas, e fui. Terminei a faculdade de letras, mas eu já estava trabalhando como secretária executiva bilíngue. E o meu irmão, não, meu irmão estava focado no direito. Ele já saiu do ensino médio e focado em fazer faculdade de direito, e ele é advogado hoje. E eu fui fazer letras, e comecei a atuar na área. Posteriormente, eu passei em 3 concursos, 2 para tradução e 1 totalmente aleatório. Era para ser oficial de justiça. E eu fiquei com esse leque de 3 opções, 2 que eram da minha área, onde eu já estava vinculada, e 1 para assumir um emprego que eu nem sabia o que era direito, né? Ser oficial de justiça no Rio de Janeiro. E a minha lotação saiu para Santa Maria Madalena, que ficava a 6 horas do interior do Rio de Janeiro, depois de Friburgo, uma região serrana. E eu achei que eu ia ter mais estabilidade trabalhando como oficial de justiça. Então, eu fui e assumi como oficial de justiça. E, lá em 1987, eu assumi no Fórum de Santa Maria Madalena, e, logo no ano seguinte, em 1988, foi o ano em que eu tive a colação. Então, quando eu colei grau em letras, eu já estava trabalhando como oficial de justiça. A diferença foi de meses, né, que eu assumi como oficial de justiça em final de 87, e, em 88, eu fiz a minha colação em letras. E, lá em Santa Maria Madalena, eu descobri um universo totalmente diferente. Era uma roça mesmo, né? Uma cidade, ainda hoje, ela é uma cidade bem interiorana. Não tinha telefone, nem orelhão. Eram umas máquinas que as pessoas colocavam uns fiozinhos, né, para fazer as chamadas. E, lá eu descobri que eu tinha que fazer afastamento do lar do cônjuge varão. Quando eu li isso, eu não tinha noção, doutora Maria Elisa, do que era varão, afastamento de cônjuge do lar, né?
E eu tinha que enfrentar isso, avaliação de fazenda. E eu falei assim, eu não tenho como trabalhar num negócio desse se eu não souber fazer. E é claro que tem pessoas que ajudam, mas nem todos têm paciência de ensinar o tempo todo, né? Então, assim que eu me formei, que eu colei grau em 88, eu já entrei para a faculdade de Direito. E aí, eu estava ainda em Madalena, mas já fazendo a faculdade de Direito. E, como eu já estava entrando com um diploma de nível superior, eu eliminei algumas matérias de início, né, aquelas que são as básicas, eu já fui avançando e fui até o final da faculdade nessa dificuldade. Eu ia para Madalena segunda-feira, ficava segunda e terça, aí eu tinha aula, às vezes, quarta e quinta, na outra semana, o juiz, às vezes, me marcava audiência no outro dia, e eu ia sempre conciliando, mas para trabalhar e conseguir fazer a faculdade. A grande felicidade é que minha faculdade tinha aula aos sábados, então me ajudava também nesse aspecto. E, quando foi em 93, eu colei grau, como bacharel em Direito, né? E ali tem uma fotozinha da minha turma. O que aconteceu em 93 foi o seguinte, eu já tinha conseguido sair do interior, eu já estava trabalhando na capital. Não no centro do Palácio de Justiça, lá do Rio de Janeiro, mas eu estava trabalhando numa regional que se chama Campo Grande, que fica perto, Zona Oeste, perto de Santa Cruz, o que, para mim, já era uma elegância, né? Porque eu não ia mais trabalhar de mala, eu levava a bolsa, eu ia para casa e voltava todo dia, eu não precisava dormir em pousada, eu morei muito tempo em Madalena, em casa de família. Então, eu já achava chique demais a minha posição, eu já estava me sentindo assim, num grau muito elevado, né? E ali eu comecei a... o meu foco mesmo era só ficar trabalhando ali como oficial de justiça. Só que, trabalhando no Rio de Janeiro, eu passei a enfrentar uma outra situação, que foi a questão da violência. Fui assaltada na rua 4 vezes, fazendo diligência. A minha melhor amiga, oficial de justiça, tentaram estuprá-la. E começaram a acontecer algumas coisas que eu comecei a ter um certo receio em continuar trabalhando na rua. E, em 93, e depois, eu já estava formada, e aconteceu um fato, porque a gente, sendo oficial de justiça, na verdade, o oficial de justiça ele é o longa-manos do juiz na rua, né? É como se fosse o olhar do juiz que está lá, é a extensão do judiciário na rua. E a gente acaba vendo muita coisa, e várias diligências que eu tinha que fazer, além de eu passar por algumas situações na rua, eu passava por algumas situações também nas diligências. Às vezes, a pessoa falava assim, não, entra aqui, pode entrar, traz aqui o mandado. E eu entrava, ele trancava a porta. Várias situações que eu passei que começaram a me dar um certo receio em continuar trabalhando, né? E, numa dessas vezes, eu fui fazer uma diligência e era no Grajaú, que é um bairro, não sei se alguém conhece o Rio de Janeiro, é um bairro tradicional, normal, né? Um bairro tranquilo, mas, num determinado ponto da rua, quando a gente vai avançando, a rua se transformava já era uma favela, o morro desceu, né? E começou a atingir a rua. E eu me vi numa situação que eu estava sozinha, naquela situação, e eu lembrava sempre, eu sempre fazia assim, eu guardava na minha mente quem eu tinha que intimar, qual era o crime e quando era a data da pessoa ter que se apresentar alguma coisa. Porque, para eu não ficar abrindo mandado na rua. Então, eu sempre tinha isso em mente. E aí, quando eu vi naquela situação, eu comecei a inventar, mas falei o nome da pessoa que eu fui intimar. E eles viram que eu estava contando alguma história que não estava batendo, né? Eu falei, não, eu vim comprar roupa do Nordeste e tal. E a dona fulana, que é mãe de fulano, que era o que eu tinha que intimar. Fulano levou um teco para mim, eu já entendi, levou um teco. Eu falei, bom. Então, assim, eu comecei a tentar sair quando eles vieram na minha direção. Falei, olha, eu vou ter que ir na escola e tal. E eu virei as costas. Eu sinceramente, se alguém pisasse numa folha, eu acho que eu desmaiava, porque a sensação que eu tinha é que eu ia levar um tiro das minhas costas, né? Então, eu desci do morro e decidi, eu vou estudar, mas eu não quero mais trabalhar na rua. E aí eu peguei o ônibus e eu fui para o trabalho. Tem ali do meu lado, não sei se os senhores conseguem ver, tem o Carlinhos e tem o Eduardo, que está com a mão no ombro dele, né?
Carlinhos e Eduardo, esses dois, eles já saíram da faculdade focados em concurso. Eles já estavam querendo enfrentar a magistratura, ou promotoria, ou defensoria. Eles estavam focados. E eu peguei o ônibus e fui direto para o emprego do Carlinho. Falei, Carlinho, não dá mais para mim, eu não quero mais trabalhar na rua. Me ajuda que eu quero estudar. Aí ele falou assim, eu estou estudando para a Justiça Militar. Vamos estudar junto? Falei, vamos. E aí, eu, o Carlinhos e o Eduardo, nós fizemos um grupo, um trio, na verdade, né, para estudar. Começamos estudando na Justiça Militar, o curso era sábado, o dia inteiro, a gente ficava lá no curso, e dia de semana eu também fiz um outro curso junto com eles, só que em 93 eu casei. Eu colei grau no início, esses fatos todos aconteceram no decorrer do primeiro semestre. Eu casei em setembro e em outubro, e na semana seguinte ao meu casamento, começava uma nova turma de Justiça Militar específica para a magistratura. E aí a minha lua de mel foi só de uma semana, porque eu casei num sábado, e no outro sábado eu já estava dentro da sala de aula. E nós três começamos a estudar. Os dois passaram antes. Carlinhos hoje é promotor de justiça no Rio de Janeiro. O Carlinhos ele é procurador da República. Eduardo é que é o promotor no Rio de Janeiro. E eu não tinha passado. E eu continuei, então, estudando para a Justiça Militar. Quando foi em 2000, eu tomei posse na magistratura, porque eu passei no concurso em 97, não levei de cara, porque eram só 10 vagas, né? Eu fui a 13ª colocada, e, então, um ano depois, o tribunal chamou os remanescentes do concurso, e eu tomei posse. Tomei posse em 2000, e ali os senhores veem que eu já estava com o meu primeiro bebezinho, né? Uma criança de 1 ano e 4 meses. Quem está ali do meu lado é o doutor Ricardo, nós temos a felicidade, eu sou a titular da 2ª auditoria, ele é o titular da 1ª, e o outro é o doutor Zé Maurício, que está trabalhando lá em Belém do Pará. Tomei posse em 2000, e aí já veio uma outra faceta da minha vida, né? Carioca, nunca tinha saído do meu estado, o máximo que eu tinha circulado profissionalmente tinha sido Santa Maria Madalena, e, de repente, eu vou para Santa Maria, no Rio Grande do Sul, com uma criança pequena. Meu marido não pôde ir. Posteriormente, já comigo na magistratura, eu falei para ele, você tem que fazer um concurso público federal, porque não tinha condição de eu ficar sendo remanejada e ele continuar trabalhando no Rio, né? Então, ele também começou a fazer concurso, só que ele é da área de TI, ele não tem nada a ver com a minha área. E ele passou, tinha um concurso para o Rio de Janeiro, que era para trabalhar no Observatório Nacional, com TI, e meu marido é muito diferente de mim, porque, enquanto eu sou mais falante, ele é mais quieto, muito introspectivo, né? Ele é muito reservado. Eu também sou, né? Mas, enfim... ele é bem diferente, e ele tinha aquela meta, eu só faço se for para a minha área. E apareceu um concurso, uma vaga só. E ele ainda falou, Verinha, uma vaga só. E, em casa, com meus pais, o que eu não escutava era alguma notícia desmotivadora, né? Quando eu cheguei para minha mãe e falei que eu ia fazer faculdade, e que eu ia depois, né, quando eu fui decidir fazer concurso, quando teve esse episódio, eu falei, mãe, eu vou começar a estudar para ser juíza. Aí ela falou assim, você precisa do quê? Só depende de você. Então, assim, eles sempre foram muito, sabe? Aí eu falava assim, mãe, mas só tem tantas vagas. Você só precisa de uma cadeira, não precisa de mais, né? Então, e sempre eu escutava, só depende de você. Se você não fizer por você, e é o que a gente chama em direito de ato personalíssimo, né? Se a gente não fizer, ninguém vai fazer, né? Então, e eu já gostava de estudar também, e ele foi fazer esse concurso e ainda falou para mim, uma vaga só. Eu falei assim, mas você só precisa de uma cadeira? Você depende do quê? É só você sentar e estudar. Tem que ter força de vontade, tem que ter garra, que se não for assim, você não vai. E aí, ele passou em 2º lugar. O 1º lugar desistiu, e ele assumiu lá no Rio de Janeiro. Foi por conta desse concurso que, posteriormente, né, ele já não podia ser transferido para acompanhar cônjuge, porque era o primeiro concurso dele. Mas, hoje, para onde eu vou, ele vai e pede a transferência para acompanhar cônjuge, porque aí já dá.
Então, foi por conta desse concurso, que só tinha uma vaga, foi o segundo colocado, o primeiro desistiu e ele entrou. Então, nós passamos a mudar pelo Brasil juntos, né? E eu fiquei trabalhando em 2000. Em 2023, eu comecei a descobrir a minha grande paixão, que é trilha. Eu gosto muito de fazer trilha. Até estava falando, troquei o sapato alto por bota, troquei o computador por mochila. Gosto muito dessa vida de trilheira. Ali foi a minha primeira trilha em 2023. E, em 2023, também eu tive uma grande alegria. Meu filho, estudando já aqui em São Paulo, ele estava na faculdade, eu fui chamada para dar uma palestra na parte de profissões, né? Então, tinha médicos, as pessoas falando das suas profissões, e eu fui chamada para falar da magistratura. E foi muito bom que eu pude falar para o meu filho, né, que ele também estava na sala. Eu falei para todas as turmas que estavam encerrando o terceirão. E, depois que eu fiz essa palestra, ele falou assim: mãe, eu não sabia dessas coisas, né? Porque as pessoas ficam muito interessadas naquelas coisas práticas do que acontece, né? E eu até citei um exemplo que me marcou muito como oficial de justiça, eu citei também nessa palestra. Então, foi muito gratificante meu filho depois vir comentar comigo fatos que ele não conhecia, né? Aqui já somos nós, ano passado, trabalhando no conselho, a gente respeita agora a paridade, e aí eu coloquei essa foto, eu pedi permissão aos militares, né? Primeiro, na foto que a gente tirou, só eu estava sorrindo, os outros não, e aí eu pedi permissão a eles, né? Falei assim, para ficar uma coisa mais simpática, podemos sorrir todos, né? Então, nós fizemos essa foto, eu pedi permissão, eu falei, quando eu fizer alguma palestra, porque eu acho interessante a gente saber que, na Justiça Militar, nós temos um corpo julgador e a gente também está respeitando o protocolo de gênero. Então, está sendo dividido, né? E, na auditoria onde eu trabalho, nós somos muito felizes, porque eu trabalho na segunda da segunda. Eu costumo falar que são 2 patinhos na lagoa, né? Eu sou Vera e o meu colega se chama Vitor, 2 vezes. Então, quando a gente faz, ali no caso, nós somos 3 mulheres, mas quando o Vitor está na presidência, são 3 homens. Então, de certa forma, a gente cumpre à risca, né, o protocolo com perspectiva de gênero. E ali o prédio onde eu trabalho, aqui na Casper Libero, estão todos convidados, a nossa pauta fica aberta, as audiências são públicas, a não ser aquelas que falam de alguma coisa de respeito à liberdade, mas, no geral, as audiências são públicas. O nosso site fica com a nossa página toda aberta e tem também ali a pauta divulgada, e qualquer interesse, né, em querer conhecer um pouco mais da Justiça Militar Federal, que é uma grande paixão, né, Mário? Sou muito apaixonada, e sintam-se à vontade para comparecer, tomar um café, bater um papo, conhecer um pouquinho mais da nossa rotina. E é isso.